Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 12 de outubro de 2025 e o assunto desta feita é a ofensiva do ministro Flávio Dino sobre as emendas parlamentares que estão sugando o erário e estão, inclusive, inviabilizando uma execução decente, honesta e necessária do orçamento da União. Muito bem, esse sangramento é feito através da extorsão que o Congresso faz contra o Poder Executivo, usando esse dinheiro, muitas vezes em obras que não são prioritárias, que só atendem interesses políticos dos parlamentares e não a necessidade real de que aquilo seja feito, e há também, como o ministro Flávio Dino bem detectou, o uso criminoso dessas emendas, sendo inclusive surrupiadas. É isso mesmo. Eles pressionam o governo para só votar se vier emenda, e aí o dinheiro da emenda vai para a mão dos deputados e eles enviam essas emendas para obras de amigos, de gente que pega o dinheiro superfaturado para algumas obras, e esse dinheiro acaba voltando para a mão do parlamentar, e é isso que o Flávio Dino está investigando. E o caso seria escandalosamente grande. E o Flávio Dino diz o seguinte, que ele vai até o fim com isso. Ele autorizou 40 operações da Polícia Federal para investigar esse tipo de coisa envolvendo essa tal gente graúda. E há pouco tempo vazou uma informação de que o Dino foca 80 parlamentares importantes, tem até presidente de partido, líder de partidos, e a gente pode até imaginar quem são os nomes que estão por trás disso, não é? E esses nomes importantes agora estão sem dormir, porque o Flávio Dino está comparando essa investida contra o roubo de emendas parlamentares a uma nova Lava Jato, mas uma Lava Jato do bem, nesse caso. Vamos assistir. E quando você tem um instrumento como o Bloco da Cidadania, sabe, para falar coisa séria, é importante não só a gente seguir acompanhando, mas a gente contribuir para que a gente tenha mais blogs, sabe, exemplares com o Bloco da Cidadania. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, de qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. Então, como é que o senhor vê essa questão da Lava Jato? Bom, em primeiro lugar é preciso repor a verdade sobre, a meu ver, duas questões fundamentais. A primeira, eu já li, bastante impressionado, pessoas dizendo que a corrupção da Petrobras começou em 2003. Não é verdade. Infelizmente não é verdade. Há um fato muito notório, que foi uma entrevista do jornalista Paulo Francis, ainda nos idos dos anos 90 do século passado, século XX, que já se referia a problemas na Petrobras. Delatores, inclusive, disseram isso. E o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, ironizou a reação do mercado diante da decisão que impediu a validade de leis estrangeiras no Brasil sem o aval da justiça brasileira. Vamos ouvir. Eu mesmo proferi uma decisão ontem, anteontem, essa que dizem que derrubou os mercados. Eu não sabia que eu era tão poderoso, 42 bilhões de especulação financeira. A sorte é que a velhice ensina a não se impressionar com pouca coisa. Se fala, né, em primeiro lugar, boa noite, Natuza, Camarote, Gabeira, você que está ao vivo com a gente, já se fala em 80 parlamentares e quem está lá no Supremo diz que a questão é grande, afeta sim, inclusive parlamentares importantes.
não só parlamentares, mas dirigentes de partidos importantes. Então, por isso, é uma preocupação que tem realmente tirado o sono de alguns parlamentares e feito a cúpula, e aí especificamente do Senado, a apuração que a gente dividiu e discutiu muito ontem na Central, foi que a cúpula do Senado. O senador presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, é uma grande liderança do União Brasil, e União Brasil seria um dos partidos muito afetados nessas investigações. E a gente está vendo que não é só, outros partidos também, essa investigação de hoje mostra isso. Então, claro, há uma série de outros pequenos motivos, mas esse é um grande motivador da resposta que se deu. Porque... Ministro Fux, sempre saudoso, sempre presente, sempre amoroso, sempre simpático, sempre atraente, como são os cariocas. Eu quero dizer que eu não aceito nada menos do que isso. E por que lembrei da minha querida sogra? Porque... Eu estou curioso. É porque o seu predecessor citou Dreyfus e Emílio Zola, depois Gonçalves Dias, agora sua sogra. Estou curioso. O enxovalho... Meu Ângelos. O enxovalho... Não esqueça de atender o telefone, era sua sogra. Saúdo meu dileto amigo, ministro Flávio Dino, que tem um humor especial e isso o torna atraente. Eu consulto a ministra Carmen Lúcia, os eminentes ministros, se podemos voltar às 16 horas ou se preferem voltar antes. 15h30? 15h30 é suficiente, presidente. Inclusive, se Vossa Excelência quiser cancelar o almoço, eu e o advogado do general Heleno vamos ficar felizes, nós dois. O juiz, disse o ministro Alexandre, não é uma samambaia. Eu achei uma alusão muito simpática e poética. Uma samambaia jurídica. Uma samambaia jurídica. Eu achei, até porque a samambaia é uma planta frágil. E achei, portanto, que isso revela características suas, ao contrário do que dizem. Por isso, senhor presidente, eu passo as considerações, fundamentos e conclusão do meu voto. Como disse, está aqui o voto impresso, que eu não lerei de jeito nenhum, mas... Se tem voto eletrônico, não precisa de voto impresso, né? Mas eu gosto de papel. Você vê como eu e o ministro Flávio Dino mudamos desde 2016, 9 anos atrás, quando eu fiz essa entrevista com ele no Palácio dos Leões, lá no Maranhão, quando ele ainda era governador, e ele citou, ou eu citei, e ele comentou, a Lava Jato. E é isso que o Flávio Dino diz que vem por aí, uma Lava Jato do bem, não é? Mas antes de falar nisso, só um breve comentário. O Luiz Fux matou no peito de novo e pediu vista do caso do Moro, na coluna Gilmar Mendes, que vai tirar a primariedade do Moro, né? E se bobear ainda rende uma prisão, um albergue para ele, né? O regime semiaberto, se bobear. Mas, no mínimo, tira a primariedade dele e, no caso, o Moro gostou muito, né? Elogiou. E o Moro, eu digo isso porque o Moro pode estar muito bem, e há indícios de que está, no meio desse monte de parlamentares aí que estão sem dormir. Veja que lá na Globo News, esse vídeo é de uns 3 meses atrás, e falaram em gente sem dormir. E agora é que essa gente não dorme mesmo. Foi inclusive dito que essas pessoas, foi dito hoje, numa matéria que você vai ver agora, que essa gente voltou a não dormir nos últimos dias por conta do que o Flávio Dino está fazendo nessa questão das emendas. Além disso, o Flávio Dino vai julgar nos próximos dias o núcleo 4, na verdade ele vai presidir a primeira turma como o presidente da primeira turma, né? E o julgamento do núcleo 4 será o primeiro sob o comando de Flávio Dino. O ministro Flávio Dino assumiu a presidência já
da primeira turma do STF neste mês de outubro e será o responsável por conduzir o julgamento chamado Núcleo 4. E o Dino também, com certeza, vai fazer andar esse negócio. O grupo atuou em operações estratégicas de desinformação. É formado por Ailton Gonçalves Moraes Barros, que foi expulso do Exército, Ângelo Martins de Nicole, Carlos César Moretson Rocha, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida. Esse Bormevê é um agente da Polícia Federal que andou falando em matar meio mundo, e Reginaldo Vieira de Abreu. Bom, mas outra coisa que mostra o espírito, né, desse tão simpático Flávio Dino, com quem eu estive algumas vezes, já há bons anos atrás, naquela época eu ia muito, fui convidado várias vezes pelo Flávio Dino para ir cobrir o governo dele lá no Maranhão, né? Jantei, tomei até uns drinks com ele lá no Palácio dos Leões, né? E esse homem tão afável, né? Que hoje ele está mais espirituoso. Na época ele era menos brincalhão, mas ainda era, né? Já era. Mas ele vence uma ação contra o hospital onde um erro médico matou seu filho e vai doar a indenização, né? Esse é o Flávio Dino. Mas tem o outro lado do Flávio Dino que tem gente aí que não gosta muito. O avanço Dino sobre emendas parlamentares, essa matéria de hoje, né, dia 12 de outubro, está tirando o sono de gente graúda. O ministro autorizou operações sobre corrupção em repasses indicados por deputados e senadores que representam uma nova Lava Jato. Gente graúda na política em Brasília está sem dormir com o avanço das investigações de emendas parlamentares com Flávio Dino no STF. O ministro autorizou operações sobre corrupção em emendas que representam uma nova Lava Jato. Mais de 40 casos. Recentemente, em evento do Grupo LIDE em Brasília, ele afirmou que ainda espera a União e o TCU dizerem como serão analisadas as prestações de conta de cerca de 40 mil emendas executadas no ano passado. Dino não abre mão que haja um acertamento desse passado. Haverá uma nova audiência e conciliação com o governo Lula, a Câmara e o Senado em 23 de outubro. Abre aspas. Neste momento não há nenhum julgamento. Nesse instante há apurações em curso. Infelizmente, praticamente de modo nacional, eu diria, ou seja, não são apenas 9 cidades. 9 são aquelas em que houve uma execução mais alta de emendas. E aí foi necessária essa medida, sempre extrema, de uma suspensão parcial, afirmou Dino. O ministro do Supremo acrescentou que as apurações vão prosseguir normalmente nos termos da lei. Se nós temos uma permanente crise fiscal em que recursos são necessários, direitos sociais custam caro e você tem uma dificuldade de financiamento das políticas públicas. Você não pode conviver com a ideia de que bilhões de reais não estão sendo bem aplicados, disse. Então, vai aí o Flávio Dino para cima do Congresso e a grande obra que ele está querendo fazer aí é tirar a impositividade dessas emendas. O que é tirar a impositividade dessas emendas? Em 2015, o Eduardo Cunha, já para ferrar mesmo a Dilma, ele tornou as emendas obrigatórias. Antes, o governo decidia se dava ou não dava. Agora, foi aprovado lá em 2015 que o governo é obrigado a dar as emendas. O Congresso hoje tem 50 bilhões de reais de emendas e manda para quem quer. E o Dino está acabando com isso, que é o orçamento secreto. As emendas são dadas, não se sabe para quem e não se sabe para quê. E o Dino vai acabar, está acabando já com essa festa. E quem gostou do que o Alexandre de Moraes fez, vai gostar muito mais do que está fazendo e vai fazer ainda o Flávio Dino. Vamos assistir, né? Um abraço para todo mundo.